Olá, turma, boa noite. Vamos iniciar aqui a apresentação do plano de curso da nossa disciplina, que se chama Fundamentos da Psicanálise, tá bom? Ou Fundamentos em Psicanálise. Eu trago aqui para vocês alguns dados de identificação da disciplina, tá certo? Fundamentos da Psicanálise com a carga horária de 80 horas. A gente tem o número de aulas aí por dia, né? A gente tem duas, de acordo com cada professor, mas a gente tem 50 minutos de aula online, e aí o restante do horário fica dividido para atividade, para discussão de texto, né? E isso vai de acordo com o planejamento de cada disciplina. É, Além disso, turma, nós temos aqui o ementário, né? A psicologia enquanto ciência deve apresentar uma fundamentação teórica a respeito da concepção de sujeito. Com base nisso, a concepção de sujeito da psicanálise nos remete com a sua constituição, que se dá através de um processo denominado por Freud complexo diético. Esse, além de nos oferecer as diretrizes teóricas para uma concepção apropriada do sujeito da psicanálise, constitui também, historicamente, o ponto de ancoragem de toda a teoria freudiana, abordando os principais conceitos da teoria, bem como sua contribuição no que diz respeito à formação da personalidade do sujeito. Então, turma, dentro do nosso conteúdo da disciplina, nós vamos compreender o que é a psicanálise, tendo como base o seu fundador e suas teorias freudianas. Mas a gente não vai se ater somente à teoria de Freud, mas a gente vai se ater também a vários outros teóricos da psicanálise que se dedicaram a compreender a psicanálise, tá bom? Entre eles, nós temos Lacan, nós temos o Winnicott, Anna Freud, Melanie Klein, que a gente vai falando de acordo com a organização de conteúdos da disciplina. Tá certo, turma? Então, aqui a gente está fazendo apenas uma apresentação de como é que vai ser a nossa disciplina. E aí, logo em seguida, eu vou trazer para vocês os objetivos, tá? Apresentar os fundamentos históricos e epistemológicos da teoria, proporcionar ao aluno a compreensão da concepção da personalidade humana a partir das principais teorias psicanalíticas. Então, aqui, turma, vamos compreender, na verdade, alguns pontos da personalidade do sujeito, levando em consideração a teoria da psicanálise. Os objetivos específicos compreender os fundamentos gerais e discutir as principais teorias psicanalíticas da personalidade, conhecer o histórico da psicanálise, identificando os principais fatos que influenciaram o seu desenvolvimento, apresentar o conceito de personalidade e a delimitação deste campo de estudo. Então, assim, gente, quando eu for para mostrar aqui para vocês o slide seguinte, vocês vão ter uma. Então, turma, dando continuidade, né? Eu vou mostrar aqui para vocês como é que vai ser as nossas aulas, tá certo? Temos aqui a nossa aula, que é hoje, né? O que vai ser realizado nessa aula, gente? A mensagem de boas-vindas e a apresentação do plano de ensino da disciplina, que é esse que eu estou mostrando para vocês, tá bom? É uma parte bastante introdutória, mas que se faz necessário, né? Então, aqui nós temos na aula 2, que é dia 17, contexto histórico do surgimento da psicanálise. A gente vai compreender como foi que a psicanálise surgiu, vamos discutir o caso de Ana O, que foi um caso introdutório para o desenvolvimento da teoria da psicanálise, tá bom? Vamos compreender o que é a psicanálise, né? A gente entende ela como abordagem, quando a gente trabalha no sentido da psicologia, e vamos compreender alguns fundamentos dessa teoria que deram embasamento à construção dessa teoria, tá? Então, nas aulas seguintes, nós vamos ter o método e objeto da psicanálise, que é o inconsciente, a estrutura do funcionamento psíquico. A gente vai compreender como é que a psicanálise vê a estrutura psíquica do sujeito, tá certo?
A estrutura da personalidade segundo a teoria da psicanálise, que a gente vai compreender essas estruturas, que é aquilo que vocês em algum momento já ouviram falar, que se chama id, ego, superego, tá bom? Vamos compreender a teoria da sexualidade, tendo como base o complexo de Édipo postulado por Freud. E temos também aí a nossa avaliação, dia 21, tá certo, turma? Então, aqui eu vou deixar para vocês a seguinte questão. Alguns conteúdos que eu apresentei aqui para vocês vai ser trabalhado por aula, tá bom? E toda aula a gente vai ter uma organização. Vou passar para vocês um texto, vai ter as videoaulas, a gente vai ter um momento de discussão no Meet, mas isso é de acordo com cada aula que eu vou estar montando isso e enviando para vocês antes das 18 horas, para que vocês acompanhem no grupo esse cronograma da aula do dia, que no caso é na segunda-feira. E aí, turma, nós temos aqui algumas questões que eu preciso mostrar para vocês, que é os tipos de avaliação. A primeira vai ser uma prova escrita, a segunda vai ser análise de um filme, de acordo com a teoria da psicanálise, e a terceira vai ser a apresentação de seminário. Quando for se aproximando essas questões aqui, dessas avaliações, eu vou estar pontuando para vocês, olha, a nossa prova é dia tal, antes de passar a segunda nota, eu vou explicar como é que vai ser toda essa análise desse filme, vocês já vão ter um embasamento da teoria, porque a gente já vai passar aí por mais de 4 aulas. E aí, na terceira nota é a apresentação de seminário, que eu também vou explicar para vocês como é que vai funcionar. Tá certo, turma? Então, aqui eu deixo os meus agradecimentos para vocês e qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou estar à disposição, tá bom, de vocês para retirar as dúvidas, para acrescentar aqui. E aí a gente vai conversando ao longo da disciplina, tá certo? Então, até daqui a pouco, viu, turma? Tchau, tchau.